RCV Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para o Jornal desta hora, aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos. Reforço da reforma do Estado, da mobilidade interna e justiça social, nova agenda para diáspora e diplomacia mais eficiente. São alguns dos eixos do programa do novo governo. O Conselho Nacional do PCV ratificou o líder do partido como primeiro-ministro. Coris Holding S.A. aumenta a sua participação no Banco Comercial do Atlântico ao adquirir mais 6% das ações cedidas por acionistas minoritários. Vamos ao desenvolvimento. Em contagem decrescente, a preparação da seleção cabo-verdiana de futebol continua a sua concentração na cidade de Tampa Bay, na Flórida, para preparar o jogo da próxima segunda-feira contra a Espanha. Em direto para este jornal, o jornalista Moisés Neves com o Diário do Dia dos Tubarões Azuis. Moisés, e bem-vindo, Neves. Muito boa noite para ti, para o auditório da Rádio Pública. Sim, a Seleção Nacional teve mais um dia de preparação e tudo a decorrer da melhor forma. A Seleção Nacional que, ao pormenor, vai desenvolvendo com o seu trabalho antes deste jogo histórico frente à Espanha. Será o jogo mais importante da história do país até então, porque trata-se de uma Copa do Mundo. Os jogadores estão confiantes. Por exemplo, hoje Diney, um dos jogadores que falou para a comunicação social, demonstrou isso mesmo. Há muita confiança no seio do grupo. Sim, o fulano está há poucos dias de representar a nossa terra naquele grande palco ali, primeira vez para nós, mas não espera que a última vez, e não está ali para competir, para provar todo mundo, mas não tem qualidade. E olhando para o grupo nesse momento, cada vez mais confiante, não é? Sim, exatamente, cada vez mais confiante e cada vez nos acredita mais no nosso trabalho e no nosso processo. Palavras então de Diney, ele que está confiante, assim como a todo o grupo de trabalho. A Seleção Nacional viajará amanhã para Atlanta, ainda terá mais um treino, viajará à noite e recordamos também que a turma cabo-verdiana irá jogar de branco frente à Espanha, tendo em conta que há questões relacionadas com a FIFA, há regras que devem ser levadas a cabo. Bem-vindo, Neves, aqui em direto para o Jornal da Noite. A Seleção Nacional vai fazer uma primeira viagem para jogar e regressar. É verdade, Moisés Évora, boa noite para quem nos escuta em Cabo Verde, uma viagem já este sábado à noite para Atlanta, onde na segunda-feira então vai ter esse dia histórico de estreia numa Copa do Mundo diante da Espanha, mas uma nota que nós temos estado sempre a comentar entre nós é a confiança em alta dos jogadores, mostram que não vão com medo, respeito sim para com a Espanha, mas medo nunca, vergonha nada e tudo muito confiante no seio da Seleção Nacional. Bem-vindo, Neves, também com o seu olhar em relação ao momento dos Tubarões Azuis. Recordamos que Cabo Verde, teoricamente, joga fora de casa no primeiro encontro frente à Espanha, por isso vai ter que utilizar equipamento alternativo, assim como também frente à seleção do Uruguai. Cabo Verde vai jogar também fora de casa, no primeiro jogo com equipamento branco, segundo jogo com camisolas vermelhas e no terceiro jogo então jogaremos em casa com a camisola azul. É o que podemos adiantar de Tampa nesta altura. A Rádio Televisão Cabo-Verdiana acompanhar os passos dos Tubarões Azuis. Muito boa noite. Para regressar que esta emissão do Moisés e Bem-vindo foi em direto com a nova tecnologia que a rádio vai acompanhar, a Rádio Cabo Verde acompanhar na transmissão e relato dos jogos. E continuando com os Tubarões Azuis, Cabo Verde vai viver na próxima segunda-feira,
Dia 15, um momento inédito e carregado de emoção. A estreia absoluta numa fase final do Campeonato do Mundo de Futebol à frente à Espanha. Em São Filipe, no Fogo, a Praça Cruz dos Passos vai transformar-se num ponto de encontro de orgulho nacional, festa e apoio aos tubarões azuis. Anabela Varara. Cabo Verde vai viver um momento histórico na próxima segunda-feira com a estreia no Campeonato do Mundo de Futebol frente à Espanha. Em São Filipe, a Câmara Municipal, com o apoio de parceiros, vai juntar os munícipes na Praça Cruz dos Passos a partir das 15 horas numa fan zone preparada para receber famílias, jovens e todos os que quiserem apoiar os tubarões azuis. A iniciativa pretende criar um ambiente de festa, união e forte mobilização popular para que os são-filipenses enviem energias positivas à seleção nacional nesta participação inédita que já faz vibrar todo o país. A Câmara Municipal que parece ficar bem diferente, cria um espaço onde vai ter uma união de pessoas de fogo para passar aquela vibração positiva para nós jogadores, e em parceria com a LOU, eu consegui criar um fanzão lá na Alameda da Cruz de Passos. Funciona durante esses 3 jogos de Cabo Verde na fase de apuramento, na dia 15, 21 e 26, e também com a parceria do Banco Africano de Investimento BEI e também com o Fogo Entertainment, que se vai ajudando também na criar esse ambiente favorável para pessoas poderem assistir o jogo e comemorar aquilo que é a presença de Cabo Verde na Copa do Mundo. De acordo com o vereador João José Canuto, a Câmara pensou também no conforto das pessoas e dos mais pequenos durante a tarde de segunda-feira. Naquele primeiro jogo, como ele vai ser na prioridade, ainda com um bocadinho de sol e na fogo, o sol esses dias são um bocado quente, estava a ter um tenda lá que estava ali a criar melhores condições para pessoas assistir jogo, estava a ter ativação parte de diálogo, estava a ter pintura facial para pessoas que queriam fazer essa pintura, mas também naquele último 2 jogos, 21 e 26, como dizer, na parte de noite, ainda estão na processo de negociação para bater algumas outras atividades culturais que está a decorrer na pré-match, para pessoas poderem bala para espaço um bocadinho mais cedo. A Câmara de São Filipe quer que a Praça Cruz dos Passos se transforme num ponto de encontro da emoção e do orgulho nacional. Como é um momento de união. Pessoas tudo podem ir jogo nessa casa. No momento, a maioria das pessoas tem TV a cabo, estão conseguindo jogos. Mas é um momento de união e aquele garra, aquela vibração para poder transmitir aquela energia positiva para a nossa seleção. Eu aproveito a oportunidade para convidar todas as pessoas ali de São Filipe e que os outros municípios e localidades mais distantes que podem bem trazer essa família, convidar um amigo para fazer uma festa bonito para o presença aqui, que é a nossa primeira participação na Copa do Mundo. O convite está feito. Segunda-feira será com certeza um dia de muita emoção em todos os pontos de Cabo Verde. Reforço da reforma do Estado, da mobilidade interna e justiça social, nova agenda para diáspora e diplomacia mais eficiente. São alguns dos eixos do programa do governo de Francisco Carvalho. O Conselho Nacional do PCV ratificou hoje o líder do partido como primeiro-ministro, depois de indigitado pelo Presidente da República. Levi Salmão. As linhas gerais de governação do PCV traduzem consonância política estratégica com as prioridades nacionais, como adianta Carlos Tavares, porta-voz do Conselho Nacional do PCV. Um alinhamento político que tem como visão macro e estratégico o reforço da reforma do Estado, diminuir, portanto, as gorduras do Estado para libertar recursos para questões essenciais do desenvolvimento nacional, o reforço da conectividade e dos transportes interilhas, desde já a mobilidade eficiente, a redução dos custos de transportes aéreos e marítimos, aliás, um compromisso já assumido pelo Dr. Francisco, o transporte mais barato, mais acessível e mais eficiente. O programa de governação do PCV de Francisco Carvalho contempla ainda medidas de índole social importantes. Gratuidade do ensino superior público, a saúde universal gratuita para todos e também a questão habitacional, que é uma questão estruturante, que vai ser uma questão estruturante no próximo governo do PCV. No plano social, há um grande reforço também da questão da inclusão social e da reinserção
social. Vamos dar uma grande atenção a esta matéria. Vai haver também reformas fiscais para uma maior justiça fiscal a nível do Cabo Verde, a nível do imposto, rendimento de pessoas singulares, mas também de rendimento de pessoas coletivas, melhoria progressiva do salário e também das pensões sociais. Uma aposta forte também a nível institucional. Vamos apostar a nível da credibilidade das instituições, o reforço dos mídias. Carlos Tavares explicou que o governo do PICV está também comprometido com a diáspora, com o ambiente e com a diplomacia. Uma nova agenda para a valorização da diáspora no desenvolvimento nacional e também uma nova agenda para a diplomacia internacional que deve ser mais eficiente e ao serviço dos interesses nacionais. E, por fim, a questão do ambiente, do ordenamento do território, das mudanças climáticas, uma aposta forte na questão de gestão dos resíduos, maior disponibilidade da água, que é um problema candente que nós temos em Cabo Verde. Portanto, serão também apostas fortes em linhas gerais para a nova governação que vem aí. Linhas gerais de governação centradas na valorização das pessoas, de um Estado que quer ser verdadeiro amparo das famílias e de um governo comprometido com o desenvolvimento do país. O Conselho Nacional do PICV ratificou Francisco Carvalho, o primeiro-ministro de Cabo Verde, depois de indigitado pelo Presidente da República, uma ratificação por aclamação. Os professores que deveriam estar na lista de cerca de 700 docentes contemplados com o subsídio por não redução da carga horária pelo Ministério da Educação ficaram de fora, segundo a presidente do Sindicato Democrático dos Professores, em declarações à RCV. Lígia Herbert afirma que, caso o Ministério da Educação não corrija a situação, o sindicato poderá avançar com uma ação judicial para impugnar a lista. Ailson Martins. A presidente do Sinprov, Lígia Herbert, diz que os contemplados com o subsídio por não redução da carga horária pelo Ministério da Educação são professores em pluridocência e dirigentes do Ministério da Educação que já saíram, enquanto os professores que realmente mereciam ficaram de fora da lista. São 768 professores, mas se a gente for eliminar os coordenadores pedagógicos, os delegados, pessoas de inspeção, da FICASE e por aí fora, nós teríamos espaço para meter professores que verdadeiramente estão em sala de aula. Se a lei defende que o professor tem que estar no primeiro ciclo, do primeiro ao quarto ano, para ter direito ao subsídio pela não redução da carga horária, como é que aparecem gente que nunca esteve na sala de aula ou que há muito estiveram na sala de aula, mas que não estão neste momento, nem anos anteriores, estavam a desempenhar cargos e aparecem? Como é que nós temos mesmo pessoas, mesmo sindicalistas, a aparecerem nas listas, quando verdadeiramente existem professores que tinham direito, porque lecionam o primeiro e até o quarto ano, tinham esse direito e não conseguiram ser contemplados nesta lista. Lígia Herbert sublinha que, quando os professores se deslocam ao Ministério da Educação para reclamarem, não obtêm qualquer explicação. A política da não responsabilização do Ministério da Educação tornou-se gritante e nós avisamos claramente ao Ministério da Educação que este caso, se esses professores não saírem, não forem contemplados numa lista adenda urgente, nós vamos impugnar a lista, porque é preciso fazer justiça para aqueles que verdadeiramente merecem. Muitos foram beneficiados, sim, mas e os outros que ficaram fora? Há gente com quase 30 anos de serviço e que não tem nem 1% do subsídio pela não redução da carga horária. A lista de cerca de 700 docentes contemplados com o subsídio por não redução de carga horária foi publicada no Boletim Oficial de 11 de junho pelo Ministério da Educação. E o porta-voz do Conselho Nacional do PICV classificou de vergonhoso o facto do governo cessante ter estado a proceder a intervenções de fundo e tomado medidas estruturantes a pouco mais de uma semana da tomada de posse do novo governo. Nós estamos perante atitudes vergonhosas por parte deste governo, que já terminou o seu mandato, está em gestão corrente. São atitudes imorais que, no nosso ponto de vista, não fazem sentido neste momento. Há uma semana da posse do novo governo, este governo tem tomado medidas estruturantes
por forma a condicionar o novo executivo que vai tomar posse no dia 19 de junho. Portanto, apenas temos de condenar e penso que isso não deve fazer escola em Cabo Verde na transição democrática, pois envergonha o país e coloca, portanto, em xeque todo o nosso sistema de direito democrático em Cabo Verde. O empossamento do novo governo, que será liderado pelo presidente do PICV, Francisco Carvalho, está agendado para o dia 19 de junho, em cerimónia presidida pelo chefe de Estado. No dia 18, a Assembleia Constitutiva estará reunida a partir das 10h30 da manhã. A Coris Holding S.A. acaba de aumentar a sua participação no Banco Comercial do Atlântico ao adquirir mais 6% das ações cedidas por acionistas minoritários. A compra resulta da oferta pública de aquisição, cujos resultados foram apresentados na Bolsa de Valores de Cabo Verde na tarde de hoje. A reportagem com a Gisela Barros. A oferta pública de aquisição é um imperativo legal que obriga quem detém o controle do banco a realizar este tipo de operação para, de certa forma, salvaguardar os acionistas minoritários. A mudança registada a nível da estrutura acionista não é expressiva de acordo com os resultados apresentados. Os dados demonstram que a Coris Holding, sociedade anónima, consolida a sua posição de acionista maioritário do Banco Comercial do Atlântico, o que para o presidente do Conselho de Administração do BCA, Gilberto Barros, significa o reforço do compromisso desse banco com o utente. A nossa interpretação é que o mercado, os acionistas do BCA, têm confiança na instituição porque, na verdade, só 6% decidiram ceder as suas ações. Podemos esperar mais à frente, é aquilo que o BCA tem apresentado nos últimos 30 e tal anos no mercado, né? É dar continuidade, acho com maior foco no financiamento das empresas, mas é sempre uma melhoria constante para continuar a ser o líder incontestável do mercado. Então, teremos que sempre continuar a melhorar o serviço, o atendimento dos clientes, mas também a rapidez das respostas quando são pedidos o financiamento. Esta é a primeira oferta pública de aquisição feita em Cabo Verde. A presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Júlia Santos, espera maior dinamização do mercado de capitais. Para a Bolsa de Valores de Cabo Verde, esta OPA constitui uma demonstração inequívoca da capacidade do mercado de capitais de Cabo Verde para acolher e executar operações de elevada relevância económica e financeira, reforçando a confiança dos investidores, a credibilidade das instituições e a robustez das infraestruturas do mercado. Lançamos um desafio ao novo acionista maioritário para continuar a apostar no mercado de capitais cabo-verdiano e a reforçar o papel do BCA enquanto emitente, intermediário financeiro e investidor, contribuindo ativamente para o aprofundamento, diversificação e modernização do nosso mercado. Antes da oferta pública da aquisição, a Coris Holding S.A. detinha 59,81% das ações. Agora, a sua participação na estrutura acionista do BCA fixa-se em 62,25%. Os restantes acionistas, antes com 19,69%, detêm agora 17,25% das ações do BCA. O INPS fica com 12,54%, Garantia 5,79%, ASA 2,17% e outros acionistas 17,25%. O desemprego, a juventude, o êxito rural e as acessibilidades estiveram entre os principais desafios apontados pelos líderes das 3 bancadas com assento na Assembleia Municipal do Paúl, em Santo Antão, durante a sessão solene comemorativa do município. Apesar das críticas e preocupações levantadas, os representantes da UCID, PICV e MPD reconheceram também os avanços alcançados no Conselho nos últimos anos. Teresa Pinto. A sessão começou com homenagens e reconhecimentos a várias personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Paúl nas mais diversas áreas. De seguida, discursaram os líderes das 3 bancadas com assento na Assembleia Municipal. Jailson Brito, em representação da UCID, reconheceu os ganhos alcançados no município, mas não deixou de apontar críticas à governação em vários setores, começando pela juventude. Paúl só tem a ganhar se apostarmos fortemente em políticas públicas voltadas para a juventude.
não em meros discursos, mas com ações concretas e viáveis, não com medo, mas com coragem, determinação e confiança. Deste modo, aproveito para levantar as seguintes questões. Permitam-me. Quais são as prioridades para a juventude do Paúl? Qual é o futuro dos nossos jovens? O que fazer para minimizar a saída dos jovens do nosso Paúl? Também o líder da bancada do PAICV, Nilton Delgado, reconheceu os inúmeros desafios existentes, destacando, contudo, os avanços alcançados no município. Olhamos para trás com orgulho no caminho que já percorremos. Vemos os progressos na educação, na melhoria das infraestruturas e na valorização do nosso turismo sustentável e da nossa rica gastronomia. Contudo, o futuro desafia-nos a fazer mais e melhor. O desenvolvimento do Paúl exige que continuemos a lutar pela fixação dos nossos jovens, pela inovação na agricultura. O combate ao desemprego e a melhoria das acessibilidades foram igualmente apontados como desafios pelo MPD, pela voz do líder da bancada, Bartolomeu Cruz. Nomeadamente, o combate ao desemprego, especialmente na camada juvenil, a melhoria da mobilidade entre as localidades, com a construção, por exemplo, de estradas de desencravamento das localidades de Ribeira de Penete, perto das Moças, o reforço do abastecimento de água, a valorização da agricultura, com a implementação de projetos de transformação de terras de sequeiro em regadio. A sessão solene da Assembleia Municipal do Paúl ficou ainda marcada pela assinatura de um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e a Associação dos Bombeiros Voluntários dos Estoris de Portugal. E o presidente da Câmara Municipal do Paúl, Adilson Fernandes, defendeu hoje um municipalismo mais forte, autónomo e capacitado para responder aos desafios atuais do desenvolvimento. Durante as comemorações do Dia do Município do Paúl, o autarca destacou o papel das autarquias na melhoria das condições de vida das populações e apelou ao reforço da cooperação entre o poder local e o poder central. De novo, Teresa Pinto. Na sua intervenção durante a sessão solene do Dia do Município do Paúl, o presidente da Câmara Municipal afirmou que os municípios têm hoje desafios cada vez mais complexos. Por isso, considera fundamental reforçar os meios financeiros e as competências das autarquias. Os municípios são hoje chamados a responder a desafios cada vez mais complexos. O crescimento das exigências sociais, as alterações climáticas, a criação de emprego, a habitação, a mobilidade, a inclusão social, a qualificação dos jovens e a competitividade dos territórios. Para responder a estes desafios, é fundamental que o municipalismo cabo-verdiano disponha de instrumentos e competências e também de mais recursos que permitem às autarquias desempenhar plenamente a sua missão. Adilson Fernandes reafirmou também disponibilidade para trabalhar com o novo governo saído das eleições legislativas de 17 de maio, defendendo uma forte articulação entre o poder local e o poder central para concretizar projetos estruturantes no Paúl. Enquanto Presidente da Câmara Municipal do Paúl, quero reafirmar a nossa total disponibilidade para trabalhar com o novo governo que em breve assumirá funções. Faloemos com sentido de Estado, com espírito republicano e com foco exclusivo nos interesses da nossa população do Paúl. Igualmente, a Presidente da Assembleia Municipal do Paúl, Sandra Galina, defendeu uma relação de cooperação entre o Governo e os municípios, independentemente das cores políticas partidárias. O desenvolvimento local exige uma relação de cooperação permanente entre o poder local e o central. As populações não vivem das divergências políticas, elas vivem das soluções que os seus representantes conseguem construir. Os municípios não podem ser vistos através de lentes partidárias. O governo esteve representado na sessão pela ministra Janine Leles. O IC promoveu esta tarde no Mindelo um workshop para abordagem do tema Cabo Verde, adaptação às alterações climáticas e juventude. A reportagem com Arnaldo Borges.
enquadra-se no projeto africano dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e no encontro desta tarde apresentaram-se os primeiros resultados e, pelas razões óbvias, dá-se muita atenção à juventude, explica um dos coordenadores do projeto, José Gomes Lopes. Sem o envolvimento da geração mais nova, dos jovens, nessa questão de alterações climáticas, e Cabo Verde é um país extremamente vulnerável, muito exposto a este fenómeno, por isso é necessário nós desenvolvermos programas de capacitação e educação. E esses programas têm que ter a juventude no centro da atenção. O projeto está focado, acrescenta José Gomes Lopes, em perceber qual a percepção dos jovens em relação às alterações climáticas em Cabo Verde e dos projetos que têm sido implementados no país. Mas sobretudo nas comunidades rurais, nas ilhas de Santiago e São Vicente. O projeto, ou seja, a sua implementação, a recolha de dados, tem sido feita sobretudo nas comunidades rurais agrícolas e comunidades rurais costeiras, nas ilhas de Santiago e de São Vicente. Contabilizam-se nesta altura para cima de 100 entrevistas que se juntam à recolha de dados através de questionários num trabalho que vem do mês de janeiro. E nós já começamos a trabalhar no tratamento desses dados e o nosso objetivo é a produção de 3 artigos científicos e que vão ser certamente publicados em revistas com algum prestígio, mas também vamos produzir um policy brief e o nosso foco ali é fazer algumas recomendações no sentido de promover o engajamento dos jovens e esse engajamento tem que ser feito através de políticas públicas mais assertivas. A experiência tem sido muito interessante, conclui. Sobretudo com o professor da Universidade de Cambridge, mas também com as pessoas que já trabalham nessas questões em projetos de mitigação e adaptação às alterações climáticas, com docentes e alunos, porque também é um projeto que tem como objetivo promover a capacitação, sobretudo a capacitação de investigação em metodologias qualitativas, não é? Tivemos 2 semanas intensivas de formação em metodologias qualitativas no mês de janeiro e no mês de abril, não é? O projeto também está a dar essa contribuição, capacitar quadros nacionais. Essa questão de capacitação é relevante para o projeto. Trabalho a olhar para o clima e juventude. E a terminar, a Organização das Mulheres de Cabo Verde, o MCV, está a promover uma campanha solidária para apoiar as famílias afetadas pelo incêndio ocorrido em Ponta Belém, na cidade da Praia, 31 de maio último. A campanha, denominada Hoje pela Praia, como ontem foi por São Vicente, teve início na semana passada, mas segundo a delegada da OMCV em São Vicente, ainda não está a decorrer ao ritmo desejado. Aristides Lima. São Vicente recebeu um importante apoio da cidade da Praia durante a passagem da tempestade Erin e agora chegou o momento de retribuir esta solidariedade. Desta vez, quem precisa de ajuda são as vendedeiras de Ponta Belém, que perderam os seus negócios e bens no incêndio. De acordo com Fátima Balbina, a iniciativa surge precisamente como uma forma de agradecer o apoio recebido naquela ocasião. Por isso, a OMCV decidiu lançar esta campanha para apoiar as famílias que ficaram sem meios de subsistência. Apesar de já terem sido recolhidos alguns bens e donativos em dinheiro, a responsável considera que a ajuda ainda é insuficiente para responder às necessidades existentes. Temos algumas recolhas, seja em roupas e sapatos, seja em dinheiro, mas ainda muito insuficiente. A campanha não vai ao ritmo que nós desejávamos. Estamos a aguardar que as pessoas primeiro se inteiram do valor dessa campanha para depois acolher essas pessoas através da OMCV. Nós aqui fazemos a recolha, entregamos ao OMCV Nacional e a OMCV Nacional em coordenação com o município e as outras instituições ali farão a entrega dos valores ou dos bidões
as famílias que precisarem. As doações podem ser feitas de várias formas. Os interessados podem contribuir com dinheiro através das delegações da OMCV na Praia e no Mindelo. Também são aceites roupas, calçados, produtos de higiene, materiais escolares e outros bens que possam ser vendidos ou utilizados pelas famílias afetadas. O apelo neste momento é a solidariedade da população, tendo em conta que a campanha ainda não registrou a adesão esperada, diz Fátima Balbina. A essa altura só temos ainda recolhido um valor de 100 e tal contos, é irrisório. E em termos de roupas também, e sapatos e outros materiais, o número ainda está aquém do que nós desejávamos, que a essa altura pudéssemos ter mais. Mas estamos aqui com paciência, à espera que as pessoas que estão a nos ouvir que aderem à campanha, porque somos um todo, nós somos unidos, nós somos solidários. Nessa altura as pessoas também lá estão a precisar da nossa solidariedade. É um apelo que eu lanço para as pessoas. Precisamos é que as pessoas tenham coragem de fazer essas doações para chegar nessas famílias que nesse momento estão a precisar. A campanha da OMCV, denominada Hoje pela Praia, como ontem foi por São Vicente, decorre a nível nacional até o próximo dia 30 de junho. Em São Vicente, as pessoas interessadas em contribuir podem dirigir-se à delegação da OMCV, situada na Praça Doutor Regala. 19 horas, sensivelmente 31 minutos. Chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 12 de junho de 2026. Nós voltamos amanhã a partir das 10 com o Jornal àquela hora, amanhã sábado. Aos caros ouvintes, só nos resta desejar votos de muito boa noite e boa sintonia com a sua Rádio Cabo Verde. Boa noite a todos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.